Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital em diversos horários através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos debater os direitos fundamentais e os novos direitos. E para isso nós convidamos o juiz federal, Dr. João Pedro Gebran Neto. Dr. Gebran é bacharel em Direito, foi promotor de justiça por 4 anos aqui no estado do Paraná e é agora juiz há mais de 18 anos. Também foi presidente da Associação dos Magistrados Federais no estado do Paraná. Ele é mestre em Direito Constitucional, Direito do Estado, e autor dos livros Aplicação Imediata dos Direitos e Garantias Individuais, e também ele compõe a lista tríplice de candidatos a desembargador federal aqui pela região sul do nosso país. Ele tem uma outra obra também, que é o Inquérito Policial, o Arquivamento e o Princípio da Obrigatoriedade. Doutor Gebran, o senhor foi diretor do foro aqui do estado do Paraná. Eu gostaria, agradecendo a sua presença em Gestão Pública em Debate, que o senhor nos explicasse as diferenças que existem de atribuições, de competências entre a Justiça Federal e a Justiça Comum, a Justiça Estadual. Muito obrigado pela sua presença em Gestão Pública em Debate. Obrigado, professor Jorge Bernardi. Eu que agradeço o convite de estar aqui conversando consigo e conversando com os alunos dessa respeitável instituição de ensino que alcança todo o território nacional. Para mim, realmente é uma grande honra estar aqui. Obrigado. Na verdade, a Justiça Federal ela é uma justiça relativamente moderna, porque ela foi, a partir da década de 60, ela foi reintroduzida no ordenamento jurídico nacional após a Revolução. Até por um período ela foi equivocadamente taxada de um instrumento, um braço da Revolução, porque ela foi reintroduzida durante esse período. Mas ela sempre teve um perfil bastante independente, bastante progressista, nunca se preocupando e se vinculando com qualquer ideologia política dentro do Estado. Os magistrados, logo na sequência, não na primeira investidura, mas os seguintes já passaram a ser nomeados por concurso público, e ganhou muita força a Justiça Federal a partir de 1988 com a nova Constituição. A partir daí ela passou a ter um perfil muito mais moderno, com a criação de varas, com a criação de 5 tribunais regionais federais em todo o país, a criação do Superior Tribunal de Justiça, que é a Justiça Federal em 3º grau de jurisdição, e a partir daí nós passamos a ter uma Justiça Federal muito mais dinâmica e muito mais próxima da sociedade. A competência da Justiça Federal, vamos pegar algumas áreas, por exemplo. Nós sabemos que na área previdenciária, aqui mesmo no Paraná, há varas especializadas. Na área civil também há competência relacionada com aspectos que digam respeito onde a União é parte, e a competência penal, criminal da Justiça Federal também são alguns crimes, como o tráfico internacional de drogas. Gostaria que o senhor abordasse um pouco dessas áreas para os nossos alunos. A Justiça Federal tem competência em todas as matérias, em primeiro lugar, que digam respeito ao patrimônio público federal. Então, quando há qualquer crime que direta ou indiretamente venha lesar o patrimônio público, por exemplo, um crime tributário federal ou um crime de sonegação fiscal,
crimes que venham lesar diretamente o patrimônio da União, como se fosse um crime de dano, ou estelionato, crimes, um roubo contra um bem público, todos esses crimes são de competência da Justiça Federal. Também crimes que envolvam um Estado estrangeiro, então um crime que esteja relacionado com tráfico internacional de mulheres, tráfico internacional de crianças, tráfico de entorpecentes, o tráfico internacional de armas, são crimes que também tocam a Justiça Federal. Na área civil, Dr. Gebran, quais seriam, digamos assim, a atuação mais comum da Justiça Federal? Essa atuação, eu acho que de 1988 para cá, ela mudou no tempo bastante. Porque se a partir da Constituição, com os novos direitos elencados na Constituição, houve inicialmente uma discussão muito grande na área tributária. Havia planos econômicos, com a hiperinflação que havia no país, sucessão de leis, houve sempre um debate muito intenso e muito grande no que diz respeito a essa legislação. Então, nessa primeira fase, eu diria, era a questão tributária. Mas, passada essa primeira fase tributária, nós passamos a viver uma fase muito grande da discussão da matéria previdenciária e penal. Porque passou a ter bastante importância crimes econômicos, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de entorpecentes, crimes tributários, e também essa matéria previdenciária, que eu diria é a parte mais próxima do indivíduo. A Justiça Federal, quando jurisdiciona a questão concessão de benefícios, revisão de benefícios previdenciários, acaba sendo a parte que ela mais se aproxima diretamente com o cidadão. Embora em outras matérias se relacione, mas não com uma proximidade tão grande. Também temos ainda todos os contratos relativos à Caixa Econômica Federal, que é uma das instituições que compõe o Estado, uma empresa pública, e que toda a matéria que envolva a Caixa Econômica Federal, Correios, traz a competência para a Justiça Federal. Principalmente na área da habitação, os contratos habitacionais? Temos muito na área habitacional, muitas ações. Já foi maior. A questão econômica do país teve um reflexo muito grande na Justiça Federal. Já tivemos uma avalanche de processos relacionados ao sistema financeiro da habitação. Hoje, pelo menos aqui na 4ª região, esse volume de processo existe, é significativo, mas não é essa avalanche que houve outrora. Doutor Gebran, o senhor também é professor e o senhor escreveu essa obra, Aplicação Imediata dos Direitos e Garantias Individuais. E um dos tópicos do seu livro, o senhor aborda de que os direitos fundamentais eles têm aplicação imediata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a esse respeito da importância desses direitos fundamentais que estão enumerados lá no artigo 5º da Constituição e se essa sua tese é uma tese dominante no meio, na jurisprudência nacional ou há outras posições, outros comportamentos, digamos assim, que em algumas situações se exige que haja uma legislação ordinária ou complementar à Constituição. Bom, a Constituição de 1988 é talvez um dos maiores momentos do Estado brasileiro, porque ela, na verdade, rompeu com o regime constitucional anterior e trouxe uma série de direitos e uma nova reestruturação do Estado. Mas o cerne, o ponto principal de qualquer Constituição, e destacadamente essa nossa de 1988, são os direitos fundamentais, onde ele estabelece os direitos fundamentais de primeira geração, direitos e garantias individuais para o cidadão. São aqueles direitos que são chamados os direitos de primeira geração, aqueles direitos mais básicos, ligados diretamente ao indivíduo. Direito de ir e vir, direito à informação, liberdade de expressão, direitos na esfera penal, de só ser processado com o devido processo legal, direito a habeas corpus. Então, a Constituição traz um catálogo de direitos, principalmente no seu artigo 5º, que eu reputo, a pedra de toque da Constituição Federal. É a parte mais sensível da Constituição, tanto que é a cláusula pétrea, são regras que não podem ser alteradas nem pelo legislador constituinte derivado.
Dentro dessa perspectiva, a Constituição traz direitos constitucionais de primeira geração, que são esses individuais, tem os direitos constitucionais de segunda geração, são os direitos chamados direitos sociais, e os direitos constitucionais de terceira geração, que são os chamados direitos difusos, direito ao meio ambiente, direito que estão espraiados dentro de toda a Constituição. Os direitos difusos são aqueles que não tocam individualmente a nenhuma pessoa, mas a coletividade como um todo. São gerações, esses direitos constitucionais, porque não que um venha se sobrepondo ao outro, mas porque houve a conquista na história da humanidade sucessivamente, primeiro desses direitos individuais, depois os sociais e depois esses difusos ou coletivos. Esses direitos estão elencados em alguns artigos da Constituição. O artigo 5º é o principal para os direitos de primeira geração, os direitos individuais, mas existem direitos individuais em toda a Carta. Bom, faça a explicação para chegar na sua pergunta, professor Jorge Bernardi. Obrigado. Esses direitos fundamentais, todos eles, o de primeira, de segunda, de terceira geração, têm aplicação imediata. Isso é reconhecido, tem possibilidade de aplicação imediata, porque eles têm possibilidade do cidadão, independentemente de interposição de outras leis, ser invocado pelo indivíduo para que sustentar um direito seu. Então, ele pode invocar diretamente da Constituição, vou chamar a atenção, o direito à saúde. Usa-se o artigo respectivo, 198 da Constituição, para defender uma pretensão, por exemplo, de medicamento, independentemente de outras leis que venham a existir. Aliás, o direito à saúde é uma das especialidades suas. O senhor tem até um estudo a esse respeito, né? O senhor tem posições que o senhor defende junto com os magistrados. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto. Bom, o direito à saúde hoje, eu diria, é um dos temas da minha predileção, porque, na verdade, eu entendo, e isso já voltando um pouquinho só à sua pergunta anterior, já não é uma unanimidade esse entendimento meu sobre essa matéria. Eu entendo que os direitos podem ser invocados não de forma uniforme, os de primeira, de segunda ou de terceira geração. Eu acho que os direitos individuais têm uma característica, eles independem de questões orçamentárias, eu acho que eles estão de uma forma muito mais forte outorgadas ao cidadão. Já os direitos sociais, eles dependem de conforme a perspectiva que ele vai ser utilizado, principalmente na via dos direitos prestacionais. Eles são direitos que dependem de políticas públicas, eles têm impactos, muitos desses direitos na via prestacional, na obrigação de dar do Estado, têm um impacto muito forte na questão orçamentária. E aí não há possibilidade, ao meu juízo, de pegar a mesma teoria que interpreta o direito de primeira geração para aplicar igualzinho para os direitos de segunda geração. Eles são direitos relativamente diferentes, embora os mesmos tenham o mesmo status constitucional, os dois têm a mesma possibilidade de aplicação, mas na hora de invocar, na hora de utilizar, a parte prestacional, há que se pensar também no orçamento e na política pública eventualmente implementada, que é o caso do direito à saúde. E nesse caso, doutor Gibran, por exemplo, a pessoa está lá com uma dificuldade, precisa adquirir um remédio caro, não tem recursos, ela pode entrar com uma petição através do seu advogado também na Justiça Federal ou normalmente o que a gente observa é que os processos tramitam na Justiça Estadual? Hoje, a posição que o Supremo Tribunal Federal sufragou é que a pessoa pode solicitar esse medicamento na via judicial, tanto contra a União, tanto contra o Estado ou contra o município. Ele pode escolher qual é o ente que ele vai demandar. Se for contra a União, vai ser na Justiça Federal. Se for contra o Estado ou o município, vai ser competência da Justiça Estadual. E se unir todos os três como réus numa ação, a competência vai ser da Justiça Federal. Quer dizer, a Justiça Federal, então, ela avoca, quando a União está sendo chamada ao processo,
a competência vai para a Justiça Federal nesse caso. Sim, quando a União participa do processo, a competência é da Justiça Federal. Até recentemente teve um caso de um colega nosso, ele entrou no juizado especial e conseguiu, no juizado especial, que o plano de saúde fornecesse para ele a aplicação do medicamento que deveria ser em laboratório. Me parece que também as pessoas muitas vezes não precisam nem do advogado para reivindicar esse direito. Ah, com certeza. Se a pessoa tiver possibilidade de ir ao juizado especial, isso depende do valor da causa, pode ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, mas ela vai diretamente ao juizado especial, não precisaria necessariamente de advogado, embora seja recomendável, porque esse advogado faria uma defesa técnica do interesse que a pessoa está postulando, do medicamento e do direito, mas não há obrigatoriedade do advogado e pode obter o medicamento. Agora, é necessário a gente dizer que esse fornecimento de medicamentos pela Justiça, pelo Poder Judiciário, é uma via de exceção, não é a regra. As pessoas que precisarem de medicamentos devem, em primeiro lugar, se socorrer do SUS. Há uma política estatal já desenvolvida, bem desenvolvida, em relação a procedimentos, a medicamentos, a médicos, e só diante de dificuldades, de impossibilidades, é que a pessoa deve procurar o Poder Judiciário. Essas dificuldades podem ser desde a falta de prestação de um serviço ou de um medicamento que já está contemplado nas políticas públicas, que são as famosas listas, as relações nacionais de medicamento, ou listas RENAME, ou um medicamento que não se encontra incorporado nessas listas, embora ele esteja aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado na política pública. Então essa questão é muito delicada, porque o Estado, por vezes, oferece o medicamento e, por vezes, não tem aquele medicamento específico dentro das suas listas. Doutor Gebran, voltando àquelas perguntas iniciais que nós falávamos dos direitos fundamentais, direito de primeira geração, eu lembro do meu professor de Direito Penal, que numa das primeiras aulas ele disse, olha, procurem ali no Código Penal, aonde que está, ou no Código de Processo Penal, no Código Penal, aonde está o direito ao habeas corpus. E daí nós, iniciantes ali, procuramos no Código Penal, fomos para o Código de Processo Penal, ninguém achou. Daí, no final, ele disse, não, a base para você fazer um habeas corpus sempre está na Constituição. Então, nesses direitos de primeira geração, que o senhor colocou lá no artigo 5º, seriam esses, sempre a fundamentação é a própria Constituição, a lei maior do nosso país? É a Constituição o fundamento primeiro, mas nada impede que o legislador ordinário e infraconstitucional venha e desenvolva, dê os limites e dê os contornos desse direito. Vamos pegar o direito ao habeas corpus, que é um direito processual, é a forma de reivindicar a sua liberdade. O legislador infraconstitucional veio e legislou como que deve ser feito o habeas corpus, quem pode postular, contra quem deve ser deferido, quais são os prazos, qual é o rito. Então, o legislador infraconstitucional ele pode legislar sobre todos os direitos fundamentais. O que ele não pode é eliminar os direitos fundamentais, anular os direitos fundamentais. Ele não pode também limitar de tal forma que esse direito fundamental não possa ser exercido. Por exemplo, ao pretender regular o habeas corpus, estabelecer mínimas ou nenhuma hipótese de concessão de habeas corpus. O legislador estaria ferindo a Constituição, mas ele pode estabelecer formas para dar o habeas corpus. Vou dar outro exemplo, professor. Poderia legislar sobre a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito de primeira geração, mas ela encontra limites. Certo. A liberdade de expressão não é plena, não é pura, até porque ela encontra limites nos direitos dos outros indivíduos. Eu posso me manifestar, mas eu tenho limite porque eu não posso defender. Então, o legislador pode regular, limitar essa expressão, a liberdade de expressão, por meio e fundamentando em outro direito constitucional, por exemplo. Aliás, aproveitando a oportunidade,
o que se tem discutido agora é o direito de resposta, que também seria uma consequência, digamos assim, da liberdade de expressão. Os tribunais, depois que foi a lei de imprensa foi revogada, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, eles têm assegurado o direito de resposta, né, através dos meios de comunicação? O direito de resposta também tem assento constitucional. A Constituição estabelece que a pessoa agravada pode e deve se defender, responder àquela ofensa ou aquela pronúncia contra um direito dela. Ela tem o direito de apresentar na mesma forma, na mesma via, no mesmo horário, com o mesmo espaço de tempo da ofensa que ela recebeu. Uma outra questão, doutor Gebran, diz respeito às funções sociais da cidade. Nós temos lá no artigo 182 da Constituição, diz que a política de desenvolvimento urbano ela tem como finalidade ordenar as funções sociais da cidade. Daí, refletindo, estudando com os nossos alunos, nós chegamos a uma conclusão de que os direitos sociais da cidade também seriam direitos fundamentais, que seria o direito ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação, à segurança. O que o senhor vê a esse respeito? Qual a sua posição? Enfim, gostaríamos de o senhor fazer uma análise de... Eu gostaria de fazer um corte nesse raciocínio. Certo. Na verdade, me parece que essas funções sociais da cidade seriam os direitos de terceira geração que eu me referi no começo da nossa entrevista. Porque seriam direitos coletivos ou difusos, mas como nós estamos falando de uma coletividade delimitada, seriam direitos coletivos, que vai atingir toda uma cidade. Então, seriam os chamados direitos de terceira geração. Já o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, são direitos de segunda geração, são aqueles direitos sociais, destacadamente, que nem eu falei, os direitos prestacionais. Lógico que eles podem se comunicar, não são estanques, nenhum desses tipos de direitos. Só que eles também têm uma forma diferenciada de sua aplicação. Mas acho muito correta essa visão de que o artigo 182 dos direitos da cidade sejam encarados também como direitos fundamentais e, com isso, as pessoas possam invocar este direito até para conseguir que o Estado organize as suas cidades, ordene lei de zonamento urbano, ordene aonde pode se instalar um hospital, aonde pode se instalar escolas, ou delegacias de polícias, ou sistema prisional, que são direitos do cidadão na construção de uma cidade que seja uma cidade onde possa ter um bem morar, um bem viver, um habitat onde as pessoas possam usufruir, com direito a parques, com direito a ruas, a lagos, rios limpos. Exato. Nós temos aqui, estamos entrevistando o doutor João Pedro Gebran Neto, ele que é juiz federal, e o senhor foi promotor e tem um livro que é O Inquérito Policial, Arquivamento e o Princípio da Obrigatoriedade, pela editora Juruá. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito sobre o inquérito policial e o arquivamento, o princípio da obrigatoriedade. Uma breve abordagem para a gente aproveitar a oportunidade aqui, doutor Gebran. Agradeço a oportunidade de fazer um merchandising. Na verdade, esse livro é resultado da minha experiência como promotor de justiça há 4 anos e até antecedeu a lei dos juizados especiais estaduais no que diz respeito à matéria penal. E eu sempre tive muita preocupação com a questão do inquérito policial, porque vigia, né, principalmente antes da lei dos juizados especiais, o princípio da obrigatoriedade, ou seja, presentes aquelas condições, o promotor deveria ofertar a denúncia. E a minha preocupação era, mas muitas vezes o promotor já conseguia visualizar de antemão que aquele inquérito ia redundar em nada, ou por força da prescrição, ou principalmente porque ele se via numa situação relativamente difícil ou absurda de ter que denunciar alguém porque estava presente a materialidade, estava presente a autoria,
Mas havia no bojo do inquérito policial indícios suficientes para dizer que não havia ou culpabilidade ou antijuridicidade. Então eu achava que o promotor deveria ter uma maior subjetividade para poder denunciar ou não. O senhor também foi organizador aqui do curso modular de Direito Constitucional, volume 2. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse livro. Ele é dedicado aos magistrados, à formação de juízes, ao público em geral. Qual é o conteúdo dessa obra? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem uma escola da magistratura, e essa escola faz um curso permanente para os magistrados. São módulos semestrais, os magistrados se candidatam para frequentar a esses módulos e faz parte, inclusive, do critério para a promoção por merecimento. Aí eu tive a honra de ser convidado pelo coordenador da escola para coordenar um desses módulos de Direito Constitucional. E esse módulo de Direito Constitucional, nós estabelecemos na época a perspectiva de trazer os direitos fundamentais para debate durante um semestre para todos os magistrados. Então tivemos aulas durante 4 meses, aulas presenciais e com diferentes professores, expoentes do direito constitucional brasileiro, para tratar sempre sobre direitos fundamentais. Foi uma experiência muito rica que o tribunal me propiciou e acredito que para os alunos que participaram também, que resultou nessa obra com artigos dos professores e dos alunos que participaram desse evento. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. João Pedro Gebran Neto, ele que é juiz federal, e nós abordamos o tema os direitos fundamentais e os novos direitos. Dr. Gebran, eu quero agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge Bernardi, eu que agradeço mais uma vez. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e a rede da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema a justiça e o meio ambiente.
E para isso nós convidamos o professor Anderson Furlan, ele é juiz federal. O professor Anderson Furlan Freire da Silva, ele é presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a PAJUF. Ele é juiz federal titular da Vara Federal de Execuções Fiscais, diretor da Subseção Judiciária de Maringá, especialista, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal, professor de Direito Tributário e Ambiental, professor da Escola de Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF Paraná, autor de obras publicadas no Brasil e no exterior, sendo o coautor de obras de direito ambiental e elementos de direito ambiental publicadas pela editora Forense. Essas obras todas nós vamos, pelo menos as últimas 3, vamos abordar nesta entrevista. Doutor Anderson Furlan, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e gostaria, ao iniciarmos esta nossa conversa, que o senhor nos falasse a respeito do Conselho Nacional de Justiça, que é uma entidade nova que tem gerado algumas polêmicas em relação ao Poder Judiciário, que foi criada numa emenda constitucional e que hoje, podemos assim dizer, ela exerce um papel de fiscalizador do Poder Judiciário, não em relação digamos assim, às decisões dos juízes, mas em relação às práticas forenses, aos prazos, enfim. Eu gostaria que o senhor abordasse o Conselho Nacional de Justiça e qual é a visão que os juízes federais têm a respeito deste órgão, que também é composto por juízes federais. Bem, o Conselho Nacional de Justiça, foi chamado, quando de sua criação, como o controle externo do Poder Judiciário. E o que é o Conselho Nacional de Justiça? E doravante vou chamar apenas de CNJ. Certo. O que é o CNJ? O CNJ é um órgão que, apesar do nome popular de ser controle externo, ele é um órgão integrante do Poder Judiciário, está apenas abaixo do Supremo. Ele é composto por 15 juízes, foi criado por uma emenda constitucional em 2004, começou a atuar em 2005, e a função precípua do CNJ é gerir ou dar diretrizes para que o Poder Judiciário tenha uma estrutura administrativa compatível e eficiente com o seu tamanho e as suas funções, e também conhecer e processar reclamações contra juízes. O CNJ tem feito isso muito bem ao longo dos anos. Na área administrativa, o CNJ, por exemplo, estabeleceu metas de julgamento em que obrigava os juízes a julgar determinadas ações até determinado prazo, de forma que a população obtivesse uma resposta jurisdicional mais rápida. Então o CNJ fez isso, acompanhou em diversas matérias. Eram as chamadas metas do CNJ. A mais famosa foi a meta 2, que foi a meta em que o CNJ obrigou que os juízes julgassem todas as ações protocoladas, salvo engano, até 2005. Existiam pelo Brasil muitas ações protocoladas antes de 2005 que não haviam sido julgadas. E o CNJ estabeleceu na meta 2 que elas fossem julgadas até determinado prazo. Além disso, o CNJ também está centralizando as informações sobre as prisões no Brasil para ter um controle efetivo. Veja, o CNJ realizou um mutirão carcerário no Brasil inteiro. O CNJ conseguiu descobrir no Brasil um verdadeiro descalabro em relação a toda a massa prisional. Não é porque a pessoa cometeu um crime que ela pode ser jogada na latrina pública. Não é isso. Então o CNJ conseguiu identificar prisões que tratavam os réus ou os presos como cidadãos de segunda categoria, sem qualquer direito, sem qualquer ambiente adequado para que ele pudesse cumprir sua pena e, muito pior, sem qualquer condição de ser ressocializado. Então o CNJ descobriu esse fato, começou a investigar, fez grandes mutirões e propôs ao governo melhorias no sistema prisional. Então tudo isso faz parte da gestão administrativa, que também concerne ao Poder Judiciário. Na questão fiscalizatória, igualmente importante, o CNJ ao longo dos anos tem aberto vários procedimentos contra juízes. Até agora, 46 juízes já foram punidos. E essa é a controvérsia que mais tem chamado a atenção da mídia hoje. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está para julgar uma ação
em que ele quer diminuir, ou pelo menos a mídia, pelo menos apresenta dessa maneira, em que há uma tendência a se diminuir o poder da corregedoria. O que é diminuir o poder da corregedoria? Segundo se especula pela mídia, há uma tendência no Supremo em que não possa o CNJ conhecer e processar os juízes de maneira originária. Ou seja, primeiro deveria ser ouvida a corregedoria do tribunal local para apenas depois o CNJ poder se manifestar como uma instância recursal da corregedoria. Um juiz, então, que cometesse uma irregularidade, primeiro deveria ser processado pela corregedoria e apenas depois o CNJ poderia atuar. Hoje não é assim. O CNJ atua originariamente. Qualquer cidadão encaminha uma reclamação para o CNJ e o CNJ instaura um procedimento contra o juiz. E havia essa tendência, segundo se especula a mídia, no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Eliana Calmon foi à mídia e deu sua versão dos fatos e instaurou-se a celeuma, não é? Qual é a nossa opinião, pelo menos a minha opinião pessoal, e é comungada por vários juízes? A minha opinião pessoal é que o CNJ deve continuar julgando o juiz originariamente. Essa questão que chegou ao Supremo é a questão que foi levantada por um juiz do Maranhão. Esse juiz do Maranhão, ele quer ser julgado primeiro pela corregedoria do seu tribunal e apenas depois pelo CNJ. É um pleito legítimo? Vamos analisar melhor esse fato. No Maranhão, em 2007, existiam mais de 100 reclamações protocoladas contra juízes. Em 2011, nenhuma ainda havia sido julgada. Então é natural que esse juiz queira ser julgado pela corregedoria do Tribunal do Maranhão. Até eu, se fosse investigado, gostaria que eles me julgassem. Porque de 100 até 2011 não julgaram nenhuma. Não é? No entanto, a Constituição é muito clara. A Constituição diz lá, cabe ao CNJ conhecer e processar reclamações contra juízes. Parece óbvio que é conhecer originariamente, sem pedir autorização para a Corregedoria do Estado. Não obstante, o CNJ tem, na sua prática administrativa, na maior parte dos casos, ele tem determinado que determinados processos sejam devolvidos à Corregedoria e que a Corregedoria cumpra a sua função fiscalizatória, mas o CNJ fixa um prazo para que ela termine. E se não terminar, o CNJ determina que ela termine o procedimento e aí sim, avoca os autos para ele julgar. Doutor Furlan, o argumento que se utiliza, o senhor citou bem o exemplo do Maranhão, é que muitas corregedorias, elas protelam o julgamento e o crime que eventualmente aquele magistrado estaria incluso, ele acaba prescrevendo. É mais ou menos isso? É justamente isso, né? Os juízes são seres humanos, não são anjos, não são demônios, né? Em toda corporação, como é no legislativo, como é no executivo, como é na polícia, como é na instituição privada, há bons e há maus profissionais. O problema é que no serviço público em geral, há um certo espírito de corpo, um corporativismo muito grande. Eu dou o exemplo da Justiça Federal, onde eu trabalho. Por diversas vezes, já iniciamos sindicâncias contra servidores públicos, mas a lei diz que na sindicância, o servidor público deve ser investigado pelos seus próprios pares. Ou seja, onde trabalha o servidor, se escolhe mais 2 ou 3 servidores para compor uma comissão de sindicância que vai processar o investigado. Pessoas que muitas vezes trabalham, que o conhecem há mais de 20, 30 anos, que tendem, naturalmente, pelo conhecimento ou pelo fato de terem que voltar a trabalhar com o sujeito, serem mais brandas ou muitas vezes mais flexíveis nas suas avaliações. O judiciário sofre do mesmo mal. Tribunais espalhados pelo Brasil, há muito espírito de corpo. As pessoas têm dificuldade para julgar o seu colega que trabalha na mesa ao lado. Mas isso é quase natural do ser humano. Por isso que é importante que exista um órgão externo, como o CNJ, distante dos fatos, que possa, de forma imparcial e sempre obedecendo ao contraditório e à ampla defesa, atuar e atuar eficazmente, no sentido de tirar da corporação os maus elementos. Que o que a gente precisa é isso, de um poder judiciário que corte na própria carne e, quem sabe assim, dê o exemplo para os demais poderes, principalmente o executivo e o legislativo. Eu, como juiz, como integrante desse corpo, vejo com muito bons olhos a atitude do judiciário em cortar na própria carne e expulsar dos seus quadros os juízes que não fazem jus à dignidade da sua função. Uma outra questão, doutor Furlan, já aproveitando a oportunidade que o senhor é o presidente da Associação dos Magistrados Federais aqui no estado do Paraná,
nós temos visto uma série de reivindicações dos juízes federais. Houve, inclusive, uma paralisação algum tempo atrás, e me parece que o que os juízes federais querem é uma equiparação com a remuneração dos procuradores de justiça, ou seja, os promotores, podemos assim dizer, da Justiça Federal. Há uma diferença salarial? Eu gostaria que o senhor explicasse essa situação e o motivo desse movimento dos juízes. Perfeito. Essa é uma questão importantíssima também para que os telespectadores consigam entender o contexto que envolve a reclamação dos juízes pela recomposição remuneratória. E para explicar esse fato, talvez eu tenha que fazer uma breve digressão, ou seja, voltar um pouco no tempo e lembrar de como era antes, o que aconteceu e como é a situação hoje. Eu escrevi recentemente um artigo no jornal em que eu explicava isso. A situação era a seguinte: sempre na história da República, os servidores públicos, eles recebiam a sua remuneração em, geralmente, duas parcelas. A primeira parcela era chamada o salário base. E a segunda parcela eram as parcelas fixas, ou seja, as verbas indenizatórias. Ou as gratificações, os acúmulos, os auxílios. O salário base, que geralmente constava nos editais de concurso, era uma parcela menor no contexto geral do salário. E o que faziam os governantes? Os governantes, para evitar criar um efeito cascata e até mesmo não desagradar os seus eleitores, os governantes, eles nunca aumentavam o salário base. E aí poderiam continuar com o discurso de que não aumentava o salário do funcionalismo. Tanto que era difícil se ver greve do funcionalismo antes de 88. Antes de 95, antes de 2000, era difícil se ver esse tipo de greve. Por quê? Os governantes não aumentavam o salário base, mas sempre que queriam aumentar o salário dos funcionários, aumentavam as parcelas variáveis. Que parcelas variáveis? O auxílio moradia, o auxílio alimentação, o acúmulo, a gratificação de função, a gratificação por acúmulo de atividade. Ou seja, os nomes eram os mais criativos possíveis, mas na verdade eram para aumentar o salário. Se existiam poucas greves. A magistratura federal também, quando recebia o seu salário antigamente, e também a magistratura estadual, recebiam no contra-cheque várias rubricas, salário base e várias outras rubricas. Eu, quando assumi, eu não entendia o meu olerite, eu não sabia o que eu estava recebendo, que eram várias nomenclaturas. Era uma situação. Mas os juízes federais resolveram encampar uma bandeira muito importante para a democracia, para o Estado democrático de direito. Qual era a bandeira? A bandeira do subsídio. Porque nós entendemos que todos os servidores públicos, eles têm que receber uma parcela única, de modo que o contribuinte, qualquer pessoa que paga seus impostos, a população em geral, possa saber quanto recebe o funcionário público. O subsídio é isso, o regime de subsídio, uma parcela única que remunera o agente público. E nós fomos à luta, convencemos o Congresso, a sociedade se mobilizou e foi aprovado. Foi aprovado em 2000, eu não me lembro bem, o regime de subsídio do serviço público. Cada servidor público deveria receber uma parcela apenas. O contra-cheque, o olerite, deveria ver lá, subsídio, determinado valor. E, não obstante isso, nós também lutamos por uma outra conquista histórica, que era o estabelecimento de um teto. Ou seja, no serviço público brasileiro, ninguém poderia receber mais do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o teto do serviço público brasileiro. Porque sem o subsídio, com aqueles penduricalhos, ninguém sabia quando ganhava um funcionário público. Muitas vezes eram narradas situações de funcionários do IBC, funcionários do Tribunal de Justiça, funcionários do Ministério Público, funcionários do Legislativo, do Senado, como acontece até hoje, recebendo 50, 60 mil reais. Era um absurdo, um descalabro. Bom, lutamos pelo teto e também foi aprovado. Ganhamos duas conquistas: subsídio do serviço público e teto salarial. Isso não existia no Brasil. E conseguimos agora, no início da década de 2000. Mas o gênio inventivo do ordenador de despesa brasileiro conseguiu deformar esse sistema. E a jurisprudência colaborou. E surgiu o quê? O subsídio, mas a criação de várias parcelas indenizatórias. Ressurgiram, foram recriados auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio combustível, vários tipos de auxílios, para que
os funcionários públicos continuassem a ganhar mais que o ministro do Supremo e longe dos olhares da população. E essa é a situação atual. Uma das poucas carreiras do Brasil que recebe subsídio em parcela única é a magistratura federal. Nós recebemos no nosso contra-cheque uma única rubrica. Só que os servidores públicos que trabalham para os juízes estão ganhando mais que os juízes. Os delegados de polícia, às vezes, ganham mais que os juízes. Os promotores ganham mais que os juízes. Qualquer funcionário do Senado Federal ganha mais que os juízes. Porque eles têm as suas verbas indenizatórias que acrescem no seu subsídio e ganham mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem nenhuma verba indenizatória, exceto o auxílio moradia. Mas os juízes federais não têm nem auxílio moradia. E há uma diferença entre o que ganham o Ministério Público Federal e os juízes federais? É uma diferença muito grande? Existe também uma diferença de regime jurídico. O regime jurídico do Ministério Público Federal e do Ministério Público em geral garante mais direitos ao Ministério Público do que ao juiz. Só que, no Estado brasileiro, a base de comparação do Poder Judiciário, que deve ser o espelho para as demais carreiras, é o juiz e não o promotor. É o juiz, é o salário do ministro do Supremo, que é a base do serviço público. É o estatuto jurídico da magistratura, que deve ser a base dos demais direitos. Então, um sistema onde os outros atores do processo judiciário têm direitos que o juiz não tem, ou eles têm direitos que são indevidos, ou a magistratura não está tendo o seu estatuto valorizado. Por isso que o CNJ recentemente reconheceu que deve existir, no mínimo, uma simetria entre o Ministério Público e o Judiciário, razão pela qual as mesmas prerrogativas que tem o Ministério Público devem ter os juízes, e os juízes hoje estão tentando valer o seu direito perante as instâncias competentes. Doutor Anderson Furlan, o senhor falou a respeito da composição do salário dos funcionários públicos de um modo geral. Nós sabemos que o imposto de renda, ele atinge apenas os subsídios ou a parte fixa. No caso, os juízes recolhem integralmente o imposto de renda. Agora, essas outras categorias profissionais, elas não recolhem sobre o total, apenas sobre a parte fixa. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então, quando alguém vê lá que no edital de concurso para juiz, o salário inicial de um juiz é de R$22 mil, tem que ter uma certa reserva, porque esse salário é o salário bruto. Para computar o salário líquido, tem que descontar 27,5% e mais 11% de contribuição previdenciária, que vai cair para R$13, R$14 mil. Então, esse é o salário de um juiz que começa a sua carreira. Não há nenhum outro acréscimo na Justiça Federal. O juiz não ganha nada mais do que isso. Diferentemente de outras carreiras. Em vários locais do Brasil, a magistratura estadual recebe outros benefícios. Por exemplo, sei que tem um estado brasileiro que paga um adicional, que é uma verba indenizatória, e sobre ela não incide imposto de renda, para que o juiz faça audiências pela manhã. Não é? Então, essa é uma das verbas. Há várias outras que a gente desconhece, o CNJ está procurando apurar. Então, essas verbas outras, auxílio moradia, alimentação, que são verbas indenizatórias, os servidores públicos não pagam imposto de renda. Então, elas ingressam na conta final da remuneração do magistrado, do Ministério Público, como algo líquido, sem pagar imposto de renda. É uma situação que, por ser verba indenizatória, é pacífico, não tem que ter imposto de renda. Mas, por outro lado, nós temos que dizer ao contribuinte quanto ganha efetivamente cada agente público, não é? Então, isso também precisaria ser divulgado à população, para que a população que paga o salário dos seus servidores não desconheça quanto ela paga por determinado serviço. Doutor Anderson, nós estamos debatendo a questão da justiça, eu quero agradecer muito essa primeira parte, mas o senhor, junto com o professor William Fracalossi, o senhor escreveu essa obra, Direito Ambiental, que foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti. Eu gostaria que o senhor abordasse esta obra. O senhor trata das competências internacionais, das competências da União, dos estados, dos municípios. O senhor nos falasse a respeito desse tema que é tão emergente, importante, que é a questão ambiental, o direito ambiental. Essa obra ela é fruto de um trabalho de quase 5 anos, de muita pesquisa, de uma redação esmerada e que, de uma forma muito gratificante, fui surpreendido agora, no ano de 2011, em que essa obra foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria
das melhores obras de direito do Brasil. Ou seja, uma comissão muito grande, formada por pessoas que entendem o direito, reconhecem bons livros, elegeu essa obra, dentre todas aquelas lançadas em 2010, como uma das melhores obras do Brasil. Ela esteve entre as 10 finalistas, não ganhou o prêmio, mas só de constar nessa lista, ao lado de nomes como do ministro Luiz Fux, do professor Nelson Neri Júnior, já foi uma grande vitória para nós. Essa obra, ela é voltada para o acadêmico e para quem está fazendo concurso. Recentemente, a própria editora lançou uma pesquisa em que essa obra respondeu 95% de todas as perguntas de um concurso para a magistratura federal. Ou seja, os examinadores já usam essa obra para fazer os seus questionamentos. E eu posso assegurar que quem comprar essa obra, o leitor que for estudar por essa obra, certamente vai ter em sua mão uma ferramenta muito eficaz para aprender bem o direito ambiental, porque ela foi escrita em linguagem muito fácil, e vai aprender bem, não apenas a doutrina, ele vai ter acesso aos principais doutrinadores, a toda a jurisprudência mais atualizada e aos principais comandos normativos. Ou seja, nessa trilogia, ele vai poder compreender o direito ambiental como um todo e vai estar se preparando para advogar, para trabalhar como procurador, como juiz, para fazer suas peças e, mais importante, ele vai estar se preparando para os melhores concursos do Brasil estudando por essa obra. Porque ela traz uma síntese, não uma síntese, ela traz toda a matéria, ela é uma obra que tem 800 páginas, ela traz toda a matéria de uma forma muito didática para que o aluno consiga aprender o direito ambiental e utilizar esse conhecimento na sua vida prática e nos concursos. Aliás, o senhor tem uma outra obra também, que é Elementos de Direito Ambiental, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito do planejamento fiscal no direito brasileiro. Atualmente o senhor é juiz da Vara da Fazenda e gostaria que o senhor abordasse essa obra, já que a questão tributária é uma questão que preocupa muitos brasileiros. Hoje nós temos uma das maiores cargas tributárias no Brasil e aqui o que o senhor aborda especificamente nesta obra, o planejamento fiscal e os limites e possibilidades? Essa é uma obra também que eu escrevi com muito carinho, muito prazer. Ela foi lançada agora em julho e, para minha surpresa, em 15 dias ela se esgotou no estoque da editora. Hoje só pode ser encontrada nas livrarias e pela internet. E essa obra, ela trata, eu faço uma ampla análise de todo o planejamento tributário, toda a doutrina do planejamento tributário, a jurisprudência, nos principais ordenamentos jurídicos do mundo e principalmente do Brasil. Então eu analiso como que surgiu o planejamento tributário na Alemanha, na Europa, na Comunidade Europeia, nos outros países europeus como França, Inglaterra, Itália. Analiso muito detalhadamente, conto a história, cito os principais precedentes e também dos Estados Unidos, que é a grande matriz do planejamento tributário hoje. As principais doutrinas estão nos Estados Unidos, os principais julgamentos também estão lá. E nessa obra, eu mostro para o contribuinte quais são os caminhos que ele pode tomar para fazer um gerenciamento da carga tributária. Ou seja, pagar os tributos dentro da lei, mas de maneira em que sua carga tributária seja a mais justa possível. Pagando, porque muitas vezes a legislação dá essa oportunidade, para ele pagar menos dentro da lei. Com esse livro, ele vai saber até onde ele pode ir para pagar menos tributos, mas sempre dentro da lei e dentro do espírito da Constituição. Então, o doutor Anderson Furlan, ele é o juiz titular da Vara Federal de Execuções Fiscais e eu não tenho dúvidas de que aqui o senhor tem uma orientação não apenas para os cidadãos, mas também para as empresas brasileiras. Doutor Anderson, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu para a formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço.